Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo do canal Alta Performance e eu quero conversar com vocês hoje sobre um livro maravilhoso que eu terminei de ler. O livro é Mais Esperto que o Diabo e eu quero falar sobre esse livro e eu vou estar trazendo alguns livros que eu já li, livros que eu terminei de ler, eu vou estar falando com vocês. Então vai ter muito vídeo sobre livros. Cara, se tem o maior capital que você pode investir, um capital que vai dar resultado em qualquer área da sua vida, para o resto da sua vida, é conhecimento e experiência. E em livros você consegue conhecimento e experiência. Eu tô aqui com uma colinha de alguns pontos, alguns tópicos que eu quero trazer do livro. Livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleon Hill. É um livro, cara, muito antigo, mas que ele é relançado e relançado e relançado porque o conteúdo é muito bom. Napoleon Hill escreveu diversos livros e todos esses livros que ele escreveu anualmente são todos relançados, de tão bom que eles são. No caso, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, esse livro eu comprei, foi na Amazon. Eu acho que eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, para caso alguém se interesse pelo livro, que eu também vou estar deixando a capa dele em algum lugar aqui no canto desse vídeo, para que vocês tenham um conhecimento de qual livro que é. Bom, separei alguns tópicos aqui sobre o livro, vou estar dissertando sobre eles. O primeiro ponto do livro, ele acontece quando Napoleon Hill ele vai conversar com um cara que, o livro ele já começa já falando com um cara que ele era o Zica, ali na época do início de 1900, de quando foi escrito o livro, Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ele é um magnata do ferro, é um cara multibilionário, ele também foi escritor e Napoleon Hill vai se encontrar com eles e eles entram numa conversa, numa discussão harmoniosa, porque Napoleon Hill ele queria escrever um livro sobre uma filosofia sobre o sucesso, como as pessoas alcançavam o sucesso. E para isso, Napoleon Hill já havia entrevistado quase 30 mil pessoas, acho que mais ou menos esse número. Na época foram 25 mil pessoas que fracassaram, que tiveram grandes fracassos, e ao total 5 mil foram pessoas que tiveram grandes êxitos. Chefes de Estado, bilionários, multimilionários, grandes atletas daquela época, todas as pessoas daquele período, óbvio, né? Mas ele já tinha feito inúmeras entrevistas e ele já tinha muitos dados. E ele conversando com o Andrew falou para ele, cara, você verdadeiramente quer escrever a filosofia do sucesso? Então deixe de perguntar para as pessoas o que elas fizeram de bom e passe a perguntar quais foram seus fracassos. Pois dentro da mentalidade de Andrew Carnegie, isso faz muito sentido. É pelos fracassos da pessoa que você conhece como que ela venceu na vida. É muito fácil você perguntar para alguém o que aconteceu de bom na vida dela, onde ela acertou, o que ela fez. É muito fácil. Agora eu quero ver você contar sobre os seus fracassos. E quando você fala dos seus fracassos, você fala pontualmente do que deu errado. E é onde deu errado que está a chave, que está aquela cerejinha do bolo, que é o que você não deve fazer. O que você não deve fazer. Como você não deve se comportar. Como você não deve pensar. E isso, quando eu li isso, logo no início do livro, eu falei, cara, isso é fantástico. Então, até o meu conjunto de perguntas que eu faço para as pessoas, elas mudaram. Então, hoje eu faço outro tipo de perguntas. Né? Segundo tópico, depois dessa conversa, Napoleon Hill, ele ficou meio abatido, cara. Ele ficou meio abatido, deixou um pouco de lado o livro que ele queria fazer sobre a filosofia do sucesso, então ele foi empreender, ele voltou para os empreendimentos dele, e ele basicamente quebrou 3 negócios, 3 empresas. Ele não quebrou, né? Ele abandonou, ele largou, ele estava se sentindo tão infeliz fazendo aquilo que ele decidiu abandonar, ele vendeu, entregou para um sócio, mas foram todos negócios em que ele teve sucesso, mas em um dado momento ele reconheceu que ele não era feliz naquilo, ele não estava tendo um êxito emocional, não estava tendo como recompensa as recompensas que ele realmente desejava para a vida dele e resolveu abandonar aquilo. Até que um dado momento, depois de ele passar por algumas grandes dificuldades, porque como ele abandonou 3 negócios, ele ficou sem fontes de renda. E ele ficou numa situação financeiramente pesada, triste, né? Ele ficou realmente sem recursos. E em um dado momento ele entrou em depressão, ele pensou em inúmeras coisas que você vai ler no livro, você vai encontrar. Essa parte mais minuciosa eu não vou falar, mas existe um momento em que ele se depara com uma sensação, um sentimento que ele chamou de fé. Esse momento ele se deparou quando ele saiu para caminhar, ele tinha sido ameaçado de morte, e ele caminhando com uma pistola no bolso,
ele colocou na cabeça dele que ele não voltaria para casa enquanto ele não pensasse na solução dos seus problemas, enquanto a solução dos seus problemas, o próximo passo, o que ele deveria de fazer, ele não voltaria para casa. E naquela jornada ele se deparou com um start, algo que queimou no coração dele, que mudou toda a postura, a questão fisiológica do corpo dele. Ele sentiu uma grande energia, uma grande vontade, e ele sentiu uma voz interna dizendo passo a passo o que ele deveria de fazer. E naquele exato momento ele retornou para a casa dele, ele pegou a família dele e ele foi para um outro estado. Aquela voz estava ensinando para ele o que ele deveria de fazer para completar o trabalho dele com a filosofia do sucesso, botar os livros dele para vender, que ele conseguisse, como é que eu vou te explicar? Que ele conseguisse imprimir os livros, gerar os livros de maneira física, né? Porque ele só tinha um esboço. Que ele conseguisse o capital para esses livros e que ele conseguisse o capital para mudar o estado financeiro que ele estava vivendo naquele momento. A partir desse momento ele muda para um outro estado, aquela sensação, aquela fé dentro dele falava passo a passo o que ele deveria de fazer. Aquela fé falou para ele pedir dinheiro emprestado para uma pessoa, para alguém da família dele. Essa pessoa emprestou o dinheiro para ele, suficiente para que ele chegasse em outro estado e alugasse um quarto de hotel. Um quarto de hotel é um lugar bom. Essa voz falou no interior dele para que ele montasse uma lista com números de pessoas conhecidas que ele tivesse naquela região, para que ele ligasse para um a um e marcasse um café para que ele contasse o sonho dele, o objetivo dele, para que ele arrumasse um investidor. E ele estava com dinheiro contado, ele não tinha capital para se manter por muito tempo, e ele conseguiu o investidor, ele conseguiu o dinheiro para ele se manter, e chegou um dado momento em que ele se encontrou com o diabo. Eu não vou contar esse período para que você tenha o prazer de ler, mas só vou bater nos pontos principais. Ele tem um encontro com o diabo, aquela pessoa se declara ser o diabo para ele. Talvez você possa levar isso como criação da mente dele, ou sei lá, né? Não quero entrar nesse mérito. Mas ele diz que ele encontrou o diabo e ele entrevista o diabo, ele arranca uma entrevista do diabo dizendo sobre como que o diabo atrapalha as vidas das pessoas, quantas pessoas o diabo tem sobre seu domínio, como você fugir do domínio dele e como você ter sucesso. Eu acho que dentro dessa ideia foi o ápice das entrevistas que ele fez, das 30 mil pessoas que ele entrevistou, a última foi Satanás. Bom, e ele conseguiu isso nessa entrevista, e eu vou citar alguns pontos para você. O primeiro ponto que o diabo diz quem ele é. E o diabo diz que ele é toda a partícula negativa que existe no universo. Então, quando você pensa no átomo, você vê, e ele fala isso, quando você pensa no átomo, você vê que o átomo tem sua partícula positiva e sua partícula negativa. Ele é a negativa. Em tudo que existe na natureza, ele é a composição negativa dessa parte. E ele diz que ele pega as pessoas para ele, que ele toma domínio das pessoas através do seguinte ponto, alienação. E ele diz que a cada 100 pessoas, 98 estão sob controle dele. Ou seja, 98% da população está sob o controle do diabo. E o que ele declara para dizer que 98% dessas pessoas estão sob o domínio dele? Pobreza, pobreza na família, não só a pobreza financeira, mas a pobreza que eu digo estrutural, sabe? Pobreza emocional, a pobreza como um todo, não só a financeira. Ele não trata só de finanças. Não quer dizer que a pessoa, porque ela tem uma renda baixa, ela é dominada pelo diabo. Mas se em todo o contexto da vida dela, se todo o contexto da vida dela é pobre, se ela é pobre espiritualmente, se ela é pobre no contexto familiar, se a saúde dela é pobre, e ele fala disso daí pontualmente. Então, ele explica quais são os passos que ele utiliza para alienar as pessoas e afastar as pessoas dos seus propósitos de vida, de sua plenitude de vida. Então ele utiliza o medo, o sexo, álcool e drogas. Existem outros pontos que ele cita, mas os principais são esse. Através do medo, ele consegue travar a vida da pessoa. E através do sexo, das drogas e do álcool, ele consegue subornar as pessoas a manterem
a mesma vida, a viverem sempre naquela mesmice. Você já conheceu pessoas que você olha para elas e você fala, caramba, esse cara, essa mulher é muito inteligente, é muito capaz, fala bem, se comporta bem, mas a vida dela não anda, não progride? E ele trata muito disso, de como ele suborna as pessoas com pequenos prazeres para que elas se mantenham estagnadas. Então pense nessas pessoas que você sabe que tem um grande potencial, mas elas não crescem na vida. Você fica pensando, cara, por que essa pessoa não vai para frente? Por que as coisas não acontecem na vida dela? Talvez você seja essa pessoa. Depois ele fala quais são os dispositivos que ele utiliza para inserir o medo na vida dessa pessoa e para ele inserir esses subornos. Ele começa falando de família, escola e religião. Essas são as 3 ferramentas que ele utiliza para inserir o medo na vida dessas pessoas. Então, a família, quando ela tem uma criança, a primeira coisa que a família incruste naquela criança é medo. Quando a criança vai para a escola, a primeira coisa que eles incrustem naquela criança, em vez de fazer ela pensar, ela raciocinar, elas incrustem o medo. A religião, quando ela vai para a igreja, para a congregação, ou seja lá qualquer tipo de fé, eles incrustem o medo na cabeça daquela pessoa. E a grande ferramenta que Satanás utiliza para tomar aquelas vidas é o fato delas não pensarem, o fato delas se comportarem, de elas agirem apenas por medo. Ou seja, a pessoa ela não age, ela não atua pensando no que ela quer conquistar, no que ela quer, ou os meios que ela quer vencer na vida, o que ela quer angariar a longo prazo. Ela sempre dá cada passo em cima dos seus medos e temores. E outro passo que ele começa a falar de como você não cair dentro dessa armadilha. Ele fala sobre autodisciplina, ele fala sobre transmutação sexual, ele fala sobre você aprender a vencer adversidades e ele fala sobre o seu ambiente. Então vamos lá, autodisciplina é você fazer o pouco que está conectado para onde você vai, está conectado ao que você verdadeiramente quer para sua vida, você fazer diariamente com consistência. Eu preciso ler? Eu vou ler diariamente, nem que seja uma folha por dia eu vou ler. Eu preciso aprender um novo idioma? Eu vou aprender uma palavra por dia que seja, mas eu vou aprender. Eu preciso vender? Eu vou vender um produto por dia, um serviço por dia, mas eu vou vender. Eu preciso fazer algo para minha saúde? Eu vou fazer. Então você fazer o necessário diariamente com afinco. Transmutação sexual, ele fala que o maior nível de energia do ser humano, o ápice de energia do ser humano, ela é sexual. Então, o mesmo ponto que ele utiliza como suborno para fazer as pessoas paralisarem, elas podem utilizar isso para crescer na vida. Ou seja, em vez de você vender os seus sonhos, vender os seus desejos apenas para o sexo, apenas para o sexo a todo momento, de qualquer maneira, de qualquer jeito, você utilizar aquela energia, você canalizar e você transmutar ela em energia que te faça ter progresso. Eu vou fazer um vídeo apenas sobre esse ponto, transmutação sexual, porque esse não é um assunto que é uma loucura, existem diversos estudos científicos, diversos estudos neurocientíficos sobre hormônios que dizem a mesma coisa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Aprendendo com as adversidades. Você aprender com cada problema que você tem na sua vida para que você não caia neles. Você vencer problema a problema, você focar no que você tem que fazer, vencer e não cometer mais os mesmos erros. Ambiente. O seu ambiente determina os seus resultados. As pessoas que estão ao seu redor, o ambiente com o qual você convive, a estrutura física, as pessoas, elas determinam os seus resultados. Então, talvez hoje você esteja tendo problemas dentro do seu casamento, dentro dos seus relacionamentos, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde, porque o ambiente, ele te conduz a esse tipo de resultados. Ah, Caio, não, isso não existe. Não, isso é fato. É fato, eu também, depois eu vou trazer aqui, existem inúmeras pesquisas falando sobre isso. Por quê? Qual é a principal implicação? A aceitação. Todo ser humano busca a aceitação. Então a pessoa dentro de algum determinado ambiente, por aceitação, ela começa a praticar, a agir de maneira incongruente com o que ela deseja como resultado. Ah, ela quer perder peso, mas naquele ambiente todo mundo come pizza todo dia. Então porque ela tá ali, ela fala, mas eu tô aqui, né? Pô, é mó chato, só eu não vou comer? Ela come. Ou seja, ela nunca consegue manter um ritmo alimentar positivo para que ela vença dentro daquele desejo dela. Ou seja, o ambiente, ele molda os seus resultados, ele molda o seu caráter, ele molda o seu futuro.
É sobre isso que se trata o livro. Eu resumi ao máximo e olha que deu de... Nossa, passou de 10 minutos. Bom, eu resumi o máximo que eu pude, mas vou falar sobre outros livros, eu vou buscar deixar o link da Amazon aqui embaixo para que vocês encontrem esse livro também. Bom, um grande abraço, um grande beijo e tchau! Fala pessoal, voltei rapidinho só para avisar vocês. Aqui na descrição tá o link da Amazon, ele vai direcionar vocês diretamente pro livro qual eu falei. E aproveita lá que ele tá na promoção, muito mais barato do que quando eu comprei.